Mídia e torcedores estão detonando Gabriel Bortoleto. Será que é pra tudo isso mesmo? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Doistic e seja muito bem-vindo ao Grid Largada by Epic Game. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like se quiser virar membro aqui do canal. É a partir de R$ 4,99. Participa do sorteio, tem muitos benefícios, sorteio inclusive de miniaturas aqui no canal, oferecidos pela CF Miniaturas, a nossa patrocinadora, e muito mais. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, como devemos avaliar a temporada ano de Gabriel Bortoleto? Primeira resposta já está na pergunta, nós devemos deixá-lo terminar essa temporada, terminar esse ano de 2025. Ok, isso foi uma resposta poética, mas definir o rendimento do brasileiro o ano inteiro dele em apenas 3 corridas mais uma sprint é cedo demais. O correto é avaliá-lo pelas nossas expectativas iniciais. E quais foram elas? Com o pior carro da temporada, se ele se mantivesse próximo ao seu companheiro que já é experiente, isso já seria bom. Repare, eu disse bom, não disse ótimo, não disse surreal. Ou seja, uma nota 7 para passar de ano sem problema nenhum. Mas tem algumas coisas na mídia e nos torcedores que vem incomodando muito em relação às críticas ao piloto nesse momento. No caso da mídia, a própria questão de defini-lo em apenas 3 corridas, mas para mim o principal é a comparação errônea com os outros novatos. O correto é compará-lo ao seu companheiro, Nico Hülkenberg. Comparar com os outros pilotos de outras equipes é difícil. Bortoleto tem Hulk ao seu lado, como eu já disse, um piloto super experiente. Já, por exemplo, o Isack Hadjar tem ao seu lado agora o Liam Lawson, que além de não ser um piloto muito experiente, está com a cabeça a mil também. Já Antonelli tem George Russell, um piloto vitorioso ao seu lado. Ou seja, além dos carros, são contextos muito diferentes. E mesmo assim eu vi que foi feita essa comparação de maneira errada. Tem gente, por exemplo, que fala que o Kimi Antonelli está brilhando por estar andando próximo ao George Russell, enquanto o Bortoleto está perdendo para o Hulk. Tem gente dizendo que foi até horroroso o rendimento do brasileiro. Mas se compararmos qualis e corrida, juntando também a Sprint Race, o italiano perdeu em todas para o piloto inglês, está 4-0 para o George Russell. Já na briga Hülkenberg-Bortoleto está 2-2, claro, se a gente contar a Sprint Race, isso tanto em classificações como nas corridas. Mas Stick, aí você tem que analisar a performance de cada um deles. Ah, então quer dizer que eu também tenho que analisar a performance, não só o resultado? Olha só que coisa interessante. Porque é exatamente isso que me incomoda em alguns torcedores. Porque vários apareceram aqui no canal dizendo aquela famosa frase: o que importa é o resultado final, não importa a performance. Porém, quando o brasileiro terminou à frente em uma das corridas, à frente do Hülkenberg, muitos estavam dizendo: ah, mas se tivesse mais 10 voltas, o Hülkenberg passava. Bortoleto teve sorte. Sinceramente, parece até papo de hater. Galera, performance e resultados nem sempre andam juntas, mas ambas têm a sua importância. Nunca que uma vai tornar a outra inútil ou sem valor. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo para 2021, quando Max Verstappen conseguiu seu primeiro título. Vocês acham mesmo que ele teria conseguido vencer a Fórmula 1, vencer Lewis Hamilton naquela última corrida se o Latifi não tivesse batido no muro? Lógico que não. Lewis Hamilton estava ali faltando cerca de 4 ou 5 voltas e estava mais de 11 segundos à frente da Red Bull de Max Verstappen. Ele estava se encaminhando para o título, a performance dele foi superior, porém o resultado não veio e nesse caso o resultado foi o título. Pois bem, agora voltando para o Bortoleto, em mais de uma corrida nessa temporada ele teve um rendimento, uma performance melhor que a do alemão. Nessa última corrida mesmo, a gente fez análise aqui no canal. No começo da prova, tanto o Hülkenberg quanto o Bortoleto estavam andando próximos um do outro no quesito performance. Lembrando que Hülkenberg estava de pneus médios, enquanto Bortoleto estava com pneus duros. Só que ao final da prova, já com o Hülkenberg com pneu
duro, com pneus duros, e Bortoleto com pneus médios, o Bortoleto foi praticamente mais rápido do que ele em todo momento. Ou seja, a performance em si do brasileiro tem sido muito similar à de seu companheiro e às vezes até mesmo superior. Outra comparação que vi na mídia nesses tempos é de que a gente devia comparar o início de Bortoleto na Fórmula 1 com o início de campeões que a categoria já teve. Campeões como o Hamilton ou Alonso, por exemplo. Galera, mas isso é errado. Alonso, em seu primeiro ano de categoria na Minardi, perdeu para o Tarso Marques. E se o Alonso perdeu para o Tarso Marques, por que o Bortoleto não poderia perder então nesse primeiro ano para o Hülkenberg? Quem foi melhor para vocês? Tarso Marques ou Hülkenberg? E em relação aos acidentes que ele teve nesse início de ano, por mais que ele tenha responsabilidade sim em cima deles, faz parte, pessoal. E até agora nenhum deles foi grave. Na Austrália ele rodou e bateu, mas as condições, por exemplo, eram atípicas. Mas Stick, o Hulk não bateu nessa prova, ele não errou. Sim, pessoal, o Hulk foi muito bem nessa corrida da Austrália. Mas, por exemplo, o Alonso rodou e bateu, o Hamilton rodou, as McLarens quase foram de base, sendo que o Oscar Piastri perdeu muita posição, ele que poderia, inclusive, estar ali no pódio nessa corrida. Agora me diga vocês, o Hülkenberg é melhor do que esses 4 pilotos, Hamilton, Alonso, Norris e Piastri? Novamente, foi uma corrida atípica. E outra coisa, na corrida inteira o brasileiro estava com problemas, e isso foi taxado como desculpa por muitos. Mas o mesmo não foi dito quando o Hülkenberg teve problemas e ficou atrás do brasileiro em uma das corridas. Muito pelo contrário, falaram que a gente não deveria considerar porque o Hülkenberg teve problemas. Como assim com o Bortoleto é desculpa e no caso do Hülkenberg nós não devemos considerar? É sério isso? Ainda é cedo para definir o brasileiro. Em resultados, ele está empatado com seu companheiro, 2-2, com uma vantagem para o Hülkenberg por ter conseguido pontuar na corrida de estreia. Já em performance, ambos também estão bem parelhos, com uma leve vantagem para o brasileiro, que tem conseguido ser mais rápido em alguns momentos que o piloto alemão. Se fosse para dar uma nota para o brasileiro, eu daria um 7,5 para ele até o momento. Ele não tá ruim, não tá mais ou menos, está fazendo um pouco mais daquilo que eu esperava no início da temporada. Isso é bom, não é ótimo, não é surreal, não é extraordinário. É para mim nada mais do que o processo de evolução e adaptação do piloto na categoria. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando realmente de Gabriel Bortoleto. Lembrando que ele não tá essa ruindade toda que muitos, inclusive na imprensa, estão pintando dele. É início de campeonato, só foram 3 provas, 4 corridas, então, pessoal, ainda é muito cedo para definir tanto ele quanto outros pilotos. Não vamos ser igual o Helmut Marko, que em 2 corridas já destruiu um dos pilotos dele. Então, vamos nos manter atento, com cuidado, com calma, apoiar e, claro, se errar, a gente vai falar que errou, mas a gente não vai falar que ele não deveria estar ali, que deveria eliminar o piloto brasileiro da Fórmula 1. Sempre tenham calma nessa parte. Então, se quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada by Epic Game. Um grande abraço, pessoal. E amanhã, às 10 horas da manhã, tem Fórmula 3 aqui no canal. Transmissão Live Time. Vamos torcer pelo Rafa Câmara. Grande abraço. Valeu!